Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos cristãos ortodoxos, chegamos ao último domingo que antecede o Pentecostes. Após os 40 dias de preparação, de comemoração para a Santa Páscoa, e estamos tendo passado pelo meio Pentecostes, pela festa da Ascensão, e todos esses magníficos temas da explosão da vida espiritual, da força, das consequências para aquele que vive a vida em Cristo ressuscitado, todos esses grandes mistérios para nós foram ensinados. Ensinados para que nós possamos então entender o que significa a vida dos fluxos da graça provenientes da ressurreição de Cristo, que derrotou o inferno, a sua tirania, e nos inaugurou uma nova vida. Para aqueles que querem, tiverem sede, podem se dirigir às águas batismais, encontrarem ali refrigério às suas paixões, suas tristezas, curarem suas feridas e renascerem da água e do Espírito para uma nova vida, curando-se até mesmo da cegueira espiritual, da paralisia espiritual e de todas as enfermidades e paixões que o homem caído desde Adão jazia, escravo. Mas antes do Santo Pentecostes, a Santa Igreja exatamente preparou para nós o Domingo dos Santos Padres, antes do Santo Pentecostes, para que, reunindo os ensinamentos que nós viemos aprendendo sobre a grande graça, a alegria, a leveza, o descanso, a maravilha do vinho e da água espiritual, que fluíram do lado de nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo, sendo Ele o novo fruto da videira, o novo fruto da árvore da vida, sendo esta árvore, a cruz e o fruto, os próprios santos mistérios do puríssimo corpo e sangue venerável e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aquele que come e bebe, sem condenação, possuirá a vida eterna. Pois quem come minha carne e bebe meu sangue estará em mim ou nele, como disse nosso Senhor, e ele não poderia mentir. Isso só é possível para alguém que entre dentro da igreja através do batismo, passando pela unção do crisma, e então tendo o acesso àquilo que infelizmente no paraíso houve uma pequena pausa na raça humana, a deificação, a subir de degrau em degrau para adquirirmos a nossa salvação, a transfiguração do homem, através da cura de sua mente, de seu coração, de sua alma e na ressurreição dos mortos até de seu corpo. Mas isso é possível com uma condição. Para que o Espírito Santo venha, assim como foi aos apóstolos, e dos apóstolos de geração em geração, está sendo distribuído e será assim até o dia que Cristo voltar, para que possamos participar de todas estas graças que Cristo nos inaugurou, com o seu sacrifício salvífico na cruz e sua gloriosa ressurreição, apenas mantendo a fé dos santos padres, que é a fé dos santos apóstolos. Apenas adquirindo esta mente, poderemos fazer com que tudo isso seja possível. Pois aquele que não
se mantém na verdadeira fé, também jamais se manterá nos fluxos da graça. Pois onde não há verdadeira confissão de fé, é impossível que haja os fluxos da graça do Espírito Santo. Nisso, no nosso cenário atual, nos deparamos com a terrível heresia do ecumenismo, que, através de seus ideólogos e sofistas, bem equipados, aparentemente, com todo o tipo de vã filosofia e racionalismos humanos, querem convencer a humanidade atualmente de que a graça atuante, ou seja, a graça que Deus, Salvador, derrama sobre todos, bons e maus, homens e mulheres, escravos e livres, de dia e de noite, que esta graça, como assim como o sol sobe sobre todos, que esta graça atuante seria a mesma coisa que a graça deificante. E isso, nós ortodoxos, não participamos de tal organização, de tal preparo para aquilo que é o advento do anticristo. Esta fé ecumênica. Mas ecumênica no sentido de ser uma fé que engloba no novo conceito para a palavra ecumênico, naquilo que diz respeito à reunião de todas as religiões. Nós, cristãos ortodoxos, quando dissemos a palavra ecumênico, da origem do grego de ekumenia, estamos referindo àquilo que ocorreu lá no ano 325, no primeiro concílio de Niceia. Onde, assim como no Antigo Testamento, Abraão, para libertar seu parente Ló, reuniu um exército de homens valentes e corajosos, homens experientes na guerra, com destreza, com capacidade de guerrear e derrotar o inimigo, ele escalou, alistou 318 grandes guerreiros. E foi bem sucedido em sua vitória contra os reis pagãos e resgatou Ló do cativeiro. Mas, naquilo que diz respeito ao Santo Concílio, da mesma maneira, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, através do magistério do Espírito Santo, reuniu 308 grandes guerreiros para ali começar a primeira grande batalha, não agora a batalha exterior contra a igreja do martírio, porque isso glorificava e aumentava mais a igreja, mas agora a batalha de dentro para fora. Como aquilo que São Paulo e São João Teólogo já haviam nos alertados, que no meio de vós haverão lobos, vestidos em pele de cordeiro, falsos doutores. E por isso São João nos disse, testai todo espírito para saber se é ou não de Deus. E todo aquele que nega que Cristo é o Filho de Deus é anticristo. E vemos ali o primeiro anticristo, um tal Ário, um diácono líbio que, infelizmente, foi financiado pela elite da época, assim como hoje nesses ideólogos e grandes teólogos auto-intitulados, também financiados pela grande elite mundial, financiam aquilo que é a destruição da igreja, ou a tentativa disso, pois de fato sabemos que a igreja jamais será destruída e os portões do inferno jamais prevalecerão sobre ela, pois já foram derrotados e pisados por nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Mas as Escrituras nunca nos omitiram de que até a volta de Cristo haveriam lutas e batalhas até o fim dentro da igreja, até mesmo contra os falsos pastores. E naquele contexto podemos imaginar que, como sempre comentamos ao longo dos anos, é interessante observar que sempre quando queremos mudar algo político no mundo, nós tratamos de ir àquilo que é a fé das pessoas, porque a fé mexe no coração e pode se tornar um leme favorável para a manipulação das massas. E é assim que foi com Ário. Financiado pela elite da época, que estava muito descontente com a conversão de ponta a ponta do império, com as vocações monásticas surgindo, pessoas abdicando suas riquezas para viverem nos desertos, homens abdicando dos prostíbulos e bebedeiras para viverem de forma mais caseira com suas esposas, aparentemente parecia que aquela política, aquela economia a qual estava embasada no pecado, havia sido, como o pecado havia sido destruído e pisoteado pela graça do Espírito Santo, parece que o Estado estava ruindo para aqueles que lucravam com as paixões dos homens. Mas se a igreja é a cura das paixões, não um tribunal, mas um hospital, parece que esse hospital estava tornando pouco rendável a vida para as pessoas que manipulavam o império. E ali o imperador se viu numa encruzilhada
De um lado, nossos santos padres guerreiros defendendo a fé. De outro, um grupo sectário, cismático, defendendo algo que seria rasgar a túnica de Cristo. Dizer que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo teria suas duas naturezas separadas. Isso seria como que negar que Cristo era o Filho de Deus, verdadeiro homem. E é claro que Constantino, São Constantino, o grande imperador, com grande valentia, usou de sua coroa para colocar Deus em primeiro lugar. E nisso convocou, inspirado pelo Espírito Santo, uma vez que foi ungido como imperador bizantino, pela graça do Espírito Santo, convocou como Cristo, como Abraão naquela época convocou seu exército, Constantino convoca o seu. Homens de confiança, que ele sabia que realmente poderiam resolver essa controvérsia. E para isso enviou o bispo Oswald de Córdoba, na Espanha, para que averiguasse a situação de perto, para que pudesse então averiguar que tipo de artimanha nova era essa, atacando a igreja. Os tempos de paz finalmente chegaram, mas os tempos piores parece que se aproximavam. Tempos de trevas na fé. Porque o martírio por fora era bênção e glória para a igreja, mas a negação, o rasgar da túnica de Cristo era algo inadmissível. Pois se negamos a divindade e a humanidade de Cristo, unidos em uma só pessoa, nós não temos mais fé verdadeira. E sem a fé verdadeira, não temos o acesso ao fruto da árvore da vida, à graça do Espírito Santo, ao Pentecostes. É por isso que antes do domingo do Pentecostes, nossa Santa Igreja nos prepara para os fluxos da graça da festa do Pentecostes. E o que significa tal maravilhosa e grandiosa festa? Para isso a Santa Igreja preparou para nós, no domingo que antecede o Pentecostes, nossos santos e teófilos padres. É a festa que comemora a fé dos 318 padres de Niceia. E que fé é essa? A fé que resolveu a controvérsia de maneira corajosa com homens, como São Nicolau, a de Mira em Lícia, que havia sido grande confessor de fé com seu rebanho, mesmo na época do martírio. Deus não havia o colocado para um martírio físico, mas a sua vida foi de ponta a ponta um martírio espiritual, sendo até mesmo preso injustamente, mas sempre lutando pelo seu rebanho. São Espiridão de Triunfos, que apesar de não ter nenhuma formação aparentemente com aqueles teólogos, com aqueles clássicos formadores de opinião popular, ele em sua verdadeira teologia tecida do alto na harpa do Espírito, através de milagres, provou que a existência da Trindade em uma só essência. Temos tantos outros que poderíamos continuar falando, como Macário de Jerusalém, e etc, e etc. Mas a verdade é que podemos resumir isso ao ensinamento sobre aquilo que o credo niceno, ou seja, da cidade de Niceia, constantinopolitano, porque terminou no outro concílio que se seguiu em Constantinopla, este credo que é a grande espada e arma de todo cristão ortodoxo, o seu escudo e as suas grandes destrezas, a sua grande esperteza e a sua rocha que esmaga todos aqueles que são contra Cristo. E essa rocha é a rocha da fé, a qual o próprio Senhor fundou sua igreja. E esta é a nossa fé. A fé contida apenas entre os verdadeiros cristãos ortodoxos. De geração em geração, de pai para filho, e assim se adquire esta fé. E esta fé para nós, no Concílio de Niceia, pode ser resumida em uma única palavra que no grego seria homousios, ou seja, de mesma essência, de essência igual ao Pai. Quando Constantino, São Constantino teve grande participação determinante naquela controvérsia, viu as defesas de Santo Atanásio o Grande, humilhando Ário com todo o seu panorama de teologia levado do alto, também inspirado ele, Santo Atanásio, que o futuro bispo de Alexandria, mas que até então era um simples diácono. Defendeu gloriosamente ao ponto de todos os arianos serem humilhados após a sua exposição da verdadeira fé ortodoxa. E vendo toda aquela controvérsia, Constantino sai em defesa de Cristo. E com ele, que era grande expert nas guerras de guerrilha, também foi grande expert na guerra contra o arianismo, contra o demônio, que tentava destruir aquilo que era a veste sem costura de Cristo.
ou seja, que suas duas naturezas eram inseparáveis, indivisíveis. Mas como explicar isso em um único golpe certeiro? Como que uma adaga bem no coração do inimigo, com a seguinte palavra: nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, de mesma essência que o Pai. Diante disso, já não havia mais as ambiguidades que aqueles teólogos sofistas, porque eram especialistas em colocar os discursos de maneira ambígua, ao ponto de nossos santos padres nos dizerem que a heresia não está nas palavras, mas no sentido que damos a elas. E Ário, quando pregava, se sabe que Ário, quando pregava a sua grande loucura a respeito daquilo que seria a sua antiteologia, se diz que ele subia no púlpito e cantava e compunha hinos, negando a única pessoa de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo em duas naturezas inseparáveis e indivisíveis. Tal astúcia diante de tal falsa eloquência, nossos santos padres saíram com a famosa parte irascível da alma santa, o fogo flamejante da espada do Espírito. E como diz o Tropário para esse dia, como chamas e tochas da fé. Que tocha? A tocha da fé, que como dizemos nas Olimpíadas é passada, da recolhida do grande púlpito que era oferecido na tradição grega, fazendo uma comparação com isso, do próprio Espírito Santo, nossos padres escolhiam tal chama da fé e passavam uns aos outros, multiplicando-a, e até hoje se dá dentro do seio da única igreja verdadeira, una, santa, católica, apostólica, a Igreja Ortodoxa. E todo o demais não passam de imitações, xerox, cópias fraudulentas, que o demônio tenta chamar de igreja, mas que nós chamamos de sinagogas de Satanás. E todos esses santos padres, por isso, vendo tanta astúcia e sem vergonhez de Ário, se tornaram extremamente intoleráveis diante de tal, ao ponto de o próprio São Nicolau se levantaram indignado e dar um tapa na face de Ário. Obviamente, um ato indisciplinar para tal concílio santo. Foi removido do concílio, mas nessa mesma noite, quantos bispos não viram a seguinte visão? A mãe de Deus e Cristo se aproximando deste tal Nicolau. Cristo trazendo o seu evangelho. A Theotokos, o seu homofólio. E nisso tiveram a revelação de que São Nicolau tinha razão. Não é necessário nem mesmo relembrar que São Espiridão de Triunfos, com um único tijolo na mão, de repente provou, através de um fogo místico que apareceu, que aquele barro, a qual a água separou-se da argila e em sua mão escorreu, portanto, água, permanecendo argila e fogo. Esses três elementos que juntos formam uma só coisa. Um tijolo, uma telha de barro. Isso também foi um milagre extremamente registrado e proeminente para aquilo que era controvérsia ariana. E diante de tantos outros milagres e mistérios, nossos santos padres, através da determinação final do concílio, decretaram que, como disse Santo Atanásio, aquilo que Deus Salvador não assumiu, ele não curou. E com o objetivo de sua encarnação era vir e curar totalmente o homem, decretamos que o Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, que antes dos tempos era um com o Pai, e mesmo no sepulcro nunca deixou o seio do Pai, mesmo no ventre da Virgem, tecendo o seu corpo para si, ocupando ele, que nem os céus podem conter, por ser incircunscrito, se fez circunscrito no ventre da Virgem, que por si tornou-se mais espaçoso que os céus. O novo Santo dos Santos do Novo Testamento. Para isso, assim como decretou Santo Atanásio, por isso decretamos que nosso Senhor é o Theantropos. Esse é o dogma que todos nós confessamos, sempre no nosso mente, coração e alma, com toda a nossa força. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, consubstancial ao Pai. E nisso, para sempre, os arianos foram banidos da igreja. É claro que esta heresia, de sua forma moderada, perdurou mais quase 100 anos para a igreja, causando grandes problemas, e isso, comemoramos por isso os outros demais concílios ecumênicos, onde vemos que hoje até o próprio ecumenismo é um rechaço aos 7 concílios, que exterminaram todas as heresias, que sempre serão renomeadas ou remodeladas, mas sempre terão já as mesmas raízes que os 7 concílios já
finalizaram e já derrotaram. E grande é o nosso sentimento de alegria e júbilo por estarmos dentro da verdadeira ortodoxia nesses tempos tão conturbados, onde parece que não só o arianismo, mas todas as heresias se reúnem em uma nova, chamada ecumenismo, que é a reunião de todas elas. Mas graças a Deus, temos a sucessão apostólica de São Filareto de Nova York, que foi um grande novo confessor nos tempos tão conturbados e tão clinicamente, pacientemente, caridosamente e entristecedoramente observou e analisou à luz dos nossos tempos modernos o que estava acontecendo naquela época e redigiu o Anátema de 1983, anatematizando o ecumenismo e todos os seus participantes e aqueles que comungam com tal heresia, ou seja, até mesmo os tais ditos supostamente ortodoxos mundiais, que traíram Cristo da mesma forma que Ario, com um beijo de Judas, agregando-se não só ao Papa, mas todas as outras organizações religiosas que se auto-intitulam cristãos. Mas só há uma igreja, santa, católica, apostólica, desde a época de Ario, intitulada a ortodoxa, ou seja, que mantém a verdadeira fé. E nesse tema, como diz nossos santos padres, em tudo aplicamos o equilíbrio, a diacrísis, a moderação, no jejum, na vigília, nas prostrações. Mas em um tema não há moderação para nós, nem tolerância. Este tema é a fé, e na fé nós somos como feras. É isso que nossos santos padres nos ensinaram. É isso que de geração em geração temos a graça. E graças a Deus, em nosso Santo Sínodo, na Santa Igreja Ortodoxa, na América do Norte, temos a graça de termos tido grandes hierarcas, como este ano, de memória eterna, repousou no Senhor, Vladimir Efrem, metropolita Efrem de Boston. E temos, por isso, o grande legado que também dele foi conseguir conduzir o sínodo até os dias de hoje, mesmo em tantas perseguições e controvérsias, mantendo o leme da salvação no caminho certo para o porto seguro da fé ortodoxa mesmo em tempos. Se nós mantermos isso, como São Filareto, as últimas palavras de São Filareto de Nova York, estava escrito em sua máquina de escrever quando faleceu, era justamente, devemos manter o que temos, devemos manter a fé, como diz o Apocalipse de São João. Se ao menos isso pedirmos a Deus e formos dignos nesta geração de mantermos a fé, ainda que não tenhamos as marcas dos martírios que aqueles santos padres, quando se apresentaram no Concílio de Niceia, alguns não tinham olhos, outros não tinham membros, tinham membros amputados, cerrados, como narrou São Paulo profetizando que seriam essas pessoas do qual o mundo não eram dignas, mas habitavam vestidas de pele de cordeiro e camelo, como Santo Antão, como foram cerrados, foram amargurados, maltratados, açoitados. Esses, da qual o mundo não era digno, viviam assim escondidos, não em palácios, mas em cavernas e tocas. E esses saíram de suas tocas e esconderijos, que oravam noeticamente ao Senhor, para a guerra contra o arianismo e deixaram, portanto, afincada aquilo que chama a fé dos santos padres. E por isso precisamos viver nesta fé. Se confessarmos esta fé na nossa vida, Cristo nos confessará na outra diante do seu Pai Celestial. Se aqueles eram tão virtuosos, carregando marcas dos martírios em seus membros, em seu corpo, e confessores de fé no Espírito, se nós não temos essas qualidades e virtudes, pois devido aos nossos tempos tão conturbados, ao menos peçamos a Deus a grande misericórdia infinita de mantermos a mesma fé que tais padres mantiveram. Santo Ambrósio de Ópina assim diz que no fim dos tempos, na nossa geração tão fraca, nós não seremos coroados pela coroa da salvação, pelas virtudes. O maior asceticismo, a maior taumaturgia já será manter a verdadeira fé, porque onde ela estará? Acaso quando voltar encontrarei fé sobre a terra? E a mulher, fugindo do dragão, foi para um deserto, um lugar secreto, escondido, enquanto o dragão a perseguia, vomitando um rio de larvas, que são as heresias. Por isso, esse domingo de hoje nos ensina que temos que nos lembrar que para dissermos e confessarmos sermos cristãos ortodoxos, devemos investigar, de fato, nos nossos tempos. Isso os santos padres sempre fizeram. E Santo Inácio Brianchanov nos deixou escrito: estude os teus tempos e seja humilde para reconhecer que nestes tempos não haverá mais fé, não haverá mais santos, mais apostasia. Por isso, estude os teus tempos e entenda o contexto para saberes aonde está a confissão de fé verdadeiro ortodoxa. Não a simples confissão de fé
supostamente verdadeira, mas a confissão de fé verdadeira ortodoxa, a fé dos Santos Padres. E o que mais, todos aqueles que frequentam o nosso monastério em Boston e já viveram permeados com os ditos dos Santos Padres, traduzidos em todos os idiomas possíveis para o inglês, e do inglês para o espanhol e português, para que seja disseminado o semente dos Santos Padres, o lema que todos escutamos em nossa jurisdição é: devemos andar nas pegadas e seguir os passos dos Santos Padres. Este é o maior ensinamento que podemos ter, é o maior legado que São Filareto Pavarotti nos deixou, assim como arcebispo Alcêntios, de eterna memória, e nossos hierarcas têm nos deixado. Mantendo-se firme nisso, dando exemplo para o seu rebanho nesses tempos tão tempestuosos. Assim também nós devemos caminhar, firmes, alegres, porque só de fazer parte da fé dos Santos Padres, sempre as pessoas camponesas de antigamente, há mais de 100 anos atrás, sempre se diziam, quando se perguntavam, explique-me, o que é essa tua fé? O cristianismo ortodoxo, como podemos resumir isso? E sempre respondiam, mesmo sem estudo, mesmo que não soubessem ler, mesmo que fossem letrados, respondiam, bem, difícil explicar o que é a minha fé. É a fé que Cristo fundou, é a fé apostólica, venha e veja, mas, e uma coisa eu posso dizer, a fé ortodoxa é a fé de nossos Santos Padres. A fé, a igreja dos 318 padres do primeiro concílio de Niceia e dos 7 concílios ecumênicos. É isso que caracteriza um cristão ortodoxo e por isso, antes da festa do Pentecostes, a Santa Igreja nos prepara tal tema, para lembrarmos que sem a confissão de fé verdadeira, não há vida noética, não há vida mística, não há vida sacramental. Primeiro, a fé, para que tendo perfeita fé, no perfeito estudo do credo, sua prática e confissão, tenhamos a verdadeira esperança nas bem-aventuranças. E tendo adquirido a verdadeira esperança, possamos adquirir o verdadeiro amor no cumprimento perfeito dos mandamentos, ao qual Cristo, ao contrário do que Ario pregava, que tendo separação em naturezas, ao professarmos o cristianismo, também não tínhamos obrigação sistemática de transfigurar a vida, mas apenas confessar a Cristo numa fé e adorá-lo, mas mudar de vida seria impossível, já que Cristo teria suas naturezas separadas. Mas se nós, cristãos ortodoxos, cremos que a Igreja Ortodoxa é o hospital espiritual, na qual Cristo uniu em si numa hipóstase, numa união mística, a natureza humana e a divina, em uma só pessoa, e dela participamos. Nela fomos mortos, sepultados e ressuscitados, em Cristo. Nela, todos aqueles que foram batizados de Cristo se revertiram. Dela, assim como Cristo é ungido, foram ungidos pelo Espírito. E comem esta carne e este mesmo sangue deste verdadeiro homem, desse verdadeiro Deus. E é assim que desculpa temos, para que a nossa vida não seja completamente transfigurada, curada de dentro para fora, dos pensamentos, do coração, da alma e até mesmo do corpo na eternidade. Que disso, desta força para cumprir os mandamentos, participando da natureza humana e divina de Cristo, a cada comunhão, de degrau em degrau, de graça em graça, adquirindo assim a força para os mandamentos de amar a Deus e ao próximo, a qual Cristo cumpriu em si, sendo verdadeiro homem, Deus a uma vez, e provando para nós que é possível, e dando-nos a força para o tal, que disso, para que sejamos salvos, no perfeito cumprimento dos mandamentos, com a graça de Deus que vem e consuma as nossas fraquezas, e que para assim, em perfeito amor, possamos ser imagem e semelhança de Deus, para toda a eternidade, dando até, se necessário, nossa vida pela manutenção da confissão da verdadeira fé dos cristãos ortodoxos. Amém. E disso, nosso Filho Deus Salvador Jesus Cristo nos faça dignos, e para hoje não há nada mais a dizer, senão ortodoxia ou morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.